Temos falado do filme 4x4, um filme argentino lançado em 2019. Nele, um ladrão fica preso em um carro que foi especialmente construído por um homem cansado de ser roubado constantemente. Mas antes disso, peço para que você deixe o seu like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. É isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. Ciro é um ladrão pronto para cometer mais um delito. Ele entra num SUV 4x4 e rouba o rádio que estava no automóvel. Achando que tinha tudo dado certo, ele tenta abrir a porta do carro, mas ela não abre. A porta do carona também não abre e o mesmo se dá com as duas portas traseiras. Ciro tenta quebrar o vidro traseiro também, mas sem sucesso. Os vidros laterais do carro também não quebravam de jeito nenhum. E quando o ladrão tenta quebrar o revestimento das portas do veículo, isso não só não dá certo, como Ciro acaba machucando a própria mão. Desesperado para deixar aquele SUV rápido, ele recorre a um método extremo. Ciro dá um tiro no vidro frontal. Mas o vidro é extremamente resistente e ricocheteia a bala que atinge a perna do ladrão. Ciro tenta usar seu celular para chamar ajuda, mas para o azar dele, a bateria estava fraca e o celular desliga. O SUV tinha suas portas todas reforçadas, de modo que não havia modo de abri-las usando a força. Os vidros são blindados e a carcaça do veículo é extremamente resistente. Quando Ciro olha o assoalho do veículo, percebe que não havia nenhum jeito de quebrá-lo também. Os vidros do carro são polarizados, assim Ciro conseguia ver o que se passava fora do carro, mas o contrário não acontecia. Quem estava fora do veículo não conseguia ver nada do que se passava lá dentro. A suspensão do SUV estava travada, então não importava como o bandido se movesse lá dentro, o carro não se movia. Assim, para os transeuntes que olhassem para o SUV, tudo pareceria completamente normal. Por fim, o toque de mestre, o carro é a prova de som, de modo que não importava quanto barulho o Ciro fizesse, ninguém iria ouvi-lo. De repente, no painel do veículo, vemos que alguém está ligando. Ciro atende. O homem do outro lado da linha se apresenta. Ele diz ser Henrique Ferrari, um médico e dono do SUV 4x4 que Ciro tentou roubar. O homem diz ter sido roubado 28 vezes, 29 agora, contando com essa. Henrique diz ao bandido que o carro é uma prisão inexpugnável, e ele estava conectado ao celular de Henrique, de modo que ele poderia operá-lo como bem entendesse. O médico diz uma coisa bastante importante. A única coisa no carro que não é a prova de balas é o tanque de gasolina. O tanque comporta 120 litros de gasolina e está cheio. Se Ciro alvejar o tanque, o carro se transformaria numa bomba. Henrique continua seu discurso ao dizer como em sua infância a segurança era maior, pessoas deixavam suas casas trancadas, etc. Por fim, ele pergunta a Ciro o que ele faria se pegasse seu filho roubando. O bandido responde que não sabe. Essa resposta não agrada ao médico, que diminui muito a temperatura do carro como punição. Ciro tira a camisa que havia enrolado sobre o ferimento de sua perna e a veste para amenizar o frio feroz que se abate sobre ele. Passa-se um tempo e a temperatura volta ao normal. Ciro estava sedento por água. Fazia muito tempo desde a última vez que ele bebeu água. De repente, uma viatura da polícia encosta. O policial se aproxima do SUV e coloca uma multa no para-brisa devido ao carro ter vidros polarizados. Ciro grita para chamar a atenção do policial, mas seu esforço é inútil. Não demora a começar a chover. A água cai na janela do carro, e Ciro daria tudo para ter apenas algumas gotas de água da chuva para saciar sua sede. Henrique liga novamente. Ele pede a Ciro que lhe passe seu nome completo e identidade. Se fizer isso, o médico lhe daria um pouco de água. Desesperado, o bandido aceita o trato. Henrique diz que havia uma garrafa com água na parte traseira do veículo, debaixo do revestimento. Ciro pega a água que havia ali. A coloração estava azul, o que poderia ser um sinal de perigo, mas o ladrão não dava a mínima. Ele só queria saciar sua sede. Vem a noite e um novo dia. O ferimento na perna de Ciro piora bastante. Quando Henrique novamente entra em contato com Ciro, ele revela estar em uma condição terminal. O médico tinha lhe dado apenas mais um ano de vida. Após revelar seu estado terminal, Henrique continua a falar para Ciro sobre todos os crimes que aconteceram a ele ou às pessoas que ele conheceu. O ladrão, no entanto, estava completamente depletado. Faminto, sedento e ainda com seu ferimento que continuava a piorar, Ciro apenas se deita inerte. Totalmente desesperado, não demora para Ciro tentar acalmar sua fome comendo folhas de um livro que tinha no carro.
Ele também bebe a própria urina. A chance dele sair dessa situação desesperadora parece próxima ao que um ladrão se aproxima no intuito de roubar o SUV. Só que antes que Ciro possa sentir o gostinho da liberdade, o bandido é atacado por moradores que chamam a polícia para prender o ladrão. No outro dia, Henrique oferece ao ladrão um pouco de alento ao lhe dizer onde havia uma barra de chocolate escondida no carro. Cara, se eu fosse o Henrique, eu ia sair depenando esse carro, rasgando o revestimento nos bancos e o que pudesse. Porque se o cara tinha escondido água e uma barra de chocolate dentro do veículo, poderia haver muito mais coisas. Ciro não desistiu de tentar abrir a porta e após várias tentativas ele consegue fazer uma pequena abertura. Mas era uma fenda muito pequena, então não serviria para ele pedir ajuda e nem chamar a atenção de alguém. Henrique usa de jogos psicológicos para deixar Ciro ainda mais perturbado. Ele diz que foi à casa da mulher do Ciro, chamada Irina, e falou com ela e conheceu o filho do bandido chamado Lionel. Henrique disse à esposa de Ciro que o marido dela ganhou na loteria $100 mil. Henrique deu a Irina o dinheiro e recomendou que ela comprasse uma casa própria e que usasse parte do dinheiro para pagar os estudos do filho. O médico esperava que assim o garoto não seguisse os mesmos caminhos do pai, o que parece uma boa atitude, mas após isso, o médico, tendo a identidade de Ciro, conseguiu pesquisar sobre ele. Henrique descobriu que Ciro tinha uma extensa ficha criminal e que em seus delitos muitas pessoas se machucaram e outras inclusive morreram. Sem lugar para ir, Ciro tinha que enfrentar o peso de suas ações do passado. Em determinado momento, o bandido pega o seu celular em cima do painel e coloca a bateria novamente. O celular liga e Ciro usa ele para ligar para sua esposa. Cai na caixa postal e ele diz a ela que sente muito, pois ele estragou tudo de novo. Quando ia falar algo para o seu filho, o resto da bateria que havia acaba e o celular morre de vez. Se o cara ligasse para a polícia, poderia cair naquele sistema de atendimento, tipo, digite 1 se o senhor está morrendo. Sabe esse tipo de coisa? Então talvez pudesse ter sido uma melhor ideia se ele tivesse mandado uma mensagem de texto para a mulher, informando onde estava e que precisa de ajuda urgentemente. Tinha que torcer para conseguir digitar tudo e enviar antes que a bateria acabasse. Mas enfim. Cara, a sorte do médico foi que Ciro não tinha bateria no celular, né? O que é meio escroto, porque o cara planeja tudo isso, transforma o carro numa prisão e de repente tudo vai por água abaixo caso a pessoa tenha um celular carregado consigo. Eu achei meio caído esse aspecto do filme. Bom, mas enfim, Ciro pressiona várias vezes o botão de dar partida no carro, mas sem sucesso, até que, por qualquer motivo, de repente o carro liga. A marcha do carro estava travada, mas Ciro consegue fazer o carro dar ré. Ele bate num poste e o vidro quebra. Ciro sai por ele e vai até uma lanchonete, onde pega comida para matar sua fome. Um segurança se aproxima e pergunta se ele tem dinheiro para pagar pela comida. O bandido desnorteado apenas atira no segurança. E ele acorda. Tudo isso foi apenas um sonho. Ciro continuava preso naquele carro. Sua barriga continuava roncando e ele continuava sedento por água. Cansado de tudo isso, o bandido decide que irá dar um fim ao seu sofrimento. Ele pega sua arma e quando ia atirar em si mesmo, nada acontece, porque a arma estava emperrada. Mas neste momento, Henrique aparece em pessoa. Ele entra no carro. Ciro estava fraco demais para conseguir fazer qualquer coisa contra o médico. Henrique pega a arma do bandido e deixa sobre o painel do carro. Após Henrique conversar com Ciro por um instante, ele atende seu celular e fala com uma mulher que era uma de suas pacientes. Ciro aproveitou o momento de distração do doutor, pegou a arma no painel e atirou contra o médico. As portas agora estavam destravadas e com isso Ciro consegue fugir. Ele estava bastante fraco e atira para o alto e grita por ajuda para chamar a atenção de alguém. O médico consegue imobilizar o bandido, só que uma policial viu toda a confusão e pede para Henrique soltar o rapaz e largar a arma. A coisa escala para um outro nível. Chegam reforços da polícia, vem a imprensa e toda a vizinhança se junta para observar o show bizarro que acontece em pleno ar livre. A polícia chama um negociador experiente e aposentado chamado Amadeu. Ele tinha a tarefa de impedir que Henrique matasse Ciro. O médico diante das câmeras diz que estava cansado de ser constantemente roubado, cansado de ver a polícia prender os bandidos para soltá-los logo depois. Desse modo, ele decidiu punir o bandido que lhe prejudicou ele mesmo. Nisso, Henrique pede à população para que eles decidam se querem que ele solte o ladrão ou se querem que ele o mate ali mesmo. Se soltasse o ladrão e o entregasse à polícia, o bandido estaria nas ruas horas depois. Essa indignação, não só dele como da população, faz com que muitos sejam favoráveis a que Henrique mate Ciro.
O negociador, no entanto, conversa muito com o médico e tenta dissuadi-lo de tomar uma atitude tão drástica. Por fim, Henrique decide soltar Ciro, mas ele não se entrega à polícia. Em vez disso, o médico entra no carro e, em cima do teto do veículo, ele deixa seu celular, onde um cronômetro faz uma contagem regressiva. Amadeu, imaginando que aquele fosse um sinal de bomba, pede para todos se afastarem. O carro explode. E assim acaba o filme. Este foi 4x4. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.